Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Hoje, dia 7 de junho de 2020. Estamos mais uma vez aqui, né? E eu queria te ajudar a se sentir animado, mesmo diante de mais uma semana, onde tivemos uma semana difícil, de perdas, né? De incerteza e insegurança. Mas eu queria te animar, e não com as minhas palavras, mas as palavras de Jesus, com um breve estudo que a gente vai fazer aqui para a nossa classe. É lógico que falar um pouquinho aqui no vídeo é muito pouco tempo, muito curto, diante de tudo que a gente tem na palavra, mas o que eu quero te fazer hoje é te estimular a pensar um pouquinho à luz das instruções que Jesus deu e de um texto que às vezes a gente fala bastante, né? Mas que para a gente meditar um pouco mais nele, para compreender um pouco dessas verdades, que está no Evangelho de João, no capítulo 16, e o verso final diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que a gente pode tirar um pouco desse tão rico e precioso texto que o Senhor nos expõe? Aqui tem algumas doutrinas, algumas instruções, né? A doutrina do Espírito Santo, Jesus, mas eu queria te encorajar a meditar mais nesse texto, né? Nós vamos pontuar aqui coisas muito rápidas, muito pequenas, diante de tudo que esse texto tem para a gente extrair de tanto instrução, doutrina, conhecimento para nós, tá? Mas eu queria te estimular a ouvir essas palavras de Jesus, né? Quando ele diz que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Talvez isso seja oportuno para nós, nos recordar dessas palavras e saber que passamos sim por aflições, e como devemos ficar animados e é um paradoxo, né? Porque passar por aflição e ficar animado, como que eu faço? Como fazer isso, né? Que ferramentas o Senhor nos deu para que a gente conseguisse fazer isso, passando por dessa forma, tá? Então eu queria se abre aí João 16, a gente vai lembrando que os capítulos anteriores, né, o capítulo 14, Jesus falando disso, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbar, né, não ficar turbado, ficar animado. Não se turbe o vosso coração, não fique em turbulência, que o teu coração esteja... Porque o que estava acontecendo aqui? Jesus está falando essas palavras aqui para quem? Para os discípulos, tá? É o final, né? Jesus está indo aqui, um pouquinho mais à frente a gente já vai ver Jesus sendo entregue para ser crucificado. Então são os últimos momentos, as últimas palavras de Jesus, as últimas instruções ali para a igreja, que são os seus apóstolos. A partir dos discípulos ali, né, a igreja começa de fato, e Jesus dando a instrução para aqueles homens. Aqueles homens estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque era chegada a hora da partida, né? Eu fico pensando que, você vê, né, os caras estavam lá pescando, vivendo a sua vida, fazendo suas coisas. Jesus chega para eles e fala assim: vem, que agora eu vou te fazer pescador de homens. Agora tu não vai ser mais pescador só de peixe, não. E chama eles, né? E isso por 3 anos acontece ao ministério de Jesus. E agora Jesus já está se despedindo, eles estão se sentindo como ali, né? Qual o sentimento deles ali ainda? Um pouco perdidos, desanimados, com medo, tristes, porque o texto vai dizer, né? E aí, aquilo que Jesus começou, mas a obra que ele começou na vida daqueles homens realmente transformou o mundo, né? Mas aqueles homens passaram por diversos sentimentos e eles estão ali tristes, talvez assim como eu, como você, vivendo os nossos momentos, as nossas dificuldades, as nossas incertezas. E aí vem Jesus com essa palavra assim: tem de bom ânimo, se animem. Aí a gente fica
querendo entender, mas como ficar animado, como diante de tantas inseguranças, de tantas incertezas, né? E aqueles discípulos tiveram um sentimento que a gente tem, né? Passaram pelos sentimentos que pertencem ao homem, né? De sentir, mas Jesus diz assim, ó, Jesus fala com autoridade, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então ele fala, ó, vocês têm que ter. E aí, como que a igreja, como que nós, povo de Deus, podemos ficar animados, tá bom? Então, João 16, a gente vai passar rápido, porque, conforme eu te falei, se a gente fosse fazer uma exposição disso aqui, a gente ia ficar semanas fazendo, porque tem muito ensinamento aqui, mas vamos lá. João 16:1 diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Uma das coisas que Deus faz, né, que é interessante, que é bom para nós, ele diz, ó, eu tenho dito para vocês, ele nos prepara, ele nos dá a instrução. Por que nós temos já a instrução? Para quando tudo isso vier. E eu vejo hoje, gente, muitas pessoas, muitos crentes, assim, que diante de todo esse quadro que a gente está vivendo, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem o que pensar, e pensa todo, e ouve todo tipo de situação, e fica, às vezes, perdido sem saber. Só que o Senhor fala assim, ó, eu já disse para vocês, eu digo para vocês antes, porque quando isso chegar, então nós devemos meditar na palavra de Deus, sabe? Porque tudo isso que a gente está acontecendo, as instruções, para antes que isso acontecesse, a gente já tem. Porque o Senhor é bom e Ele nos orienta antes, né? E aí Jesus diz assim, ó, para que vocês, eu digo essas coisas para que vocês não se escandalizem, não fiquem escandalizados com o que vai acontecer, não. Vão expulsar vocês da sinagoga, porque não me conhecem. Vão colocar vocês para fora. Isso de fato aconteceu com os apóstolos, né? E vem acontecendo. Muitas vezes vão querer colocar para fora. Não se escandalizem com isso. Não se escandalizem, porque quando for perseguido, vocês vão ser perseguidos. E era isso que Jesus estava dizendo. Não fique escandalizado não, porque vão expulsar vocês. E a gente às vezes fica alarmado. Mas Jesus já diz antes do que vai acontecer. Por que isso acontece? Porque não conhecem o Pai nem a mim, né? Verso 5, ele diz, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Verso 6, pelo contrário, vos tenho dito estas coisas. A tristeza encheu o vosso coração. Olha só, os discípulos estão aqui tristes porque chegou a hora da partida de Jesus, né? Jesus ia deixá-los e eles iam ter que ir ali agora consumar o compromisso de fé que eles tinham assumido com Cristo, né? E agora, eu fico pensando que de fato a gente não está preparado para as rupturas, para as perdas, né? Isso também para nós hoje. Quando perdemos alguém, quando alguém vai embora, quando alguém que é próximo, alguém que... Imagina, eles estavam perdendo o mestre estava indo embora. E eles, o sentimento de tristeza por perder Jesus, por Jesus e por às vezes até não compreender na totalidade tudo aquilo que estava acontecendo, né? Mas Jesus diz, né? No verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Era conveniente, era preciso, era necessário que ele fosse, né? Ele estava dizendo para eles, ó, é necessário, convém. Não é uma coisa que está acontecendo que fugiu ao controle, não. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus está dizendo, eu vou... Ó, aqui, está vendo o porquê que ele diz lá no final que devemos estar animados? Por que tem de bom ânimo? E ele falou, ó, eu estou indo, o momento é triste, vocês estão tristes, é um momento de partida, é um momento que eu vou deixar vocês, mas
É necessário que seja assim, convém. E eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo que um dia me convenceu e convenceu a você que nós, sem o Senhor, estávamos perdidos. Nos convenceu do nosso pecado, da nossa transgressão, do que o pecado fez conosco. Nos separou de Deus, a desobediência a Deus nos separou de Deus. O Espírito Santo nos convence, ele traz convencimento para a gente, ele nos anima traz o convencimento. Ó, deixa eu continuar o texto aqui. Ó. Jesus fala, né, no 7, eu vos enviarei, verso 8, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, para que eu e você, para que nós compreendêssemos a obra redentora de Cristo Jesus, né, que havia um julgamento, a justiça estava sendo feita ali, né? O poder purificador do sangue de Cristo que purifica essa justiça, aquele sangue que é justo, o juízo, que vai haver um juízo, que vai haver, que o mundo está julgado e que esse mundo está, o príncipe deste mundo, né? Satanás está julgado, foi julgado pelo Senhor. Então, para trazer convencimento para nós, nos convencer, né, que nós estávamos separados de Deus e que para sermos trazidos de volta, seríamos atraídos na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, né, no poder que há no nome de Jesus para salvar o homem. Então, Jesus fala, ó, eu vou. Então, para nós, irmãos, para a igreja dele, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai nos consolar em meio à dificuldade, no meio da tristeza, no meio da tribulação, no meio da incerteza. Então, Jesus fala assim, ó, vocês estão tristes, mas tudo isso é conveniente, tudo isso é uma obra, tudo isso foi planejado, tudo isso foi organizado pelo Pai, por mim, para que isso acontecesse, né? Então eu vou, e a parte que eu vou enviar para vocês é o Espírito Santo, né? Que vai convencer, e esse Espírito Santo, né? Essa doutrina do Espírito Santo que veio e que opera em nós, que trabalha em nós, que oferece dons aos homens, né? Que concede dons aos homens segundo a vontade dele, segundo aquilo que lhe apraz. Esse Espírito Santo o Senhor deixou para nós, né? Tenho dito, verso 12, tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então, irmãos, olha que obra extraordinária, que coisa linda que é a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai glorificar a Cristo, vai dar glória a Cristo. E como ele faz isso na nossa vida? Ele glorifica a Cristo trazendo para nós, dando para nós, para aqueles que o Espírito Santo convenceu, todas as riquezas de Cristo, né? O conhecimento, a sabedoria, o consolo, a alegria, a paz, tudo aquilo que é de Jesus vem para nós, nós temos acesso através da presença do Espírito Santo em nós. Então, apesar do momento, apesar da dificuldade, da tristeza, né, que tem estado à nossa volta, dos medos, o Espírito Santo vai glorificar a Cristo, porque ele vai receber e vai anunciar para nós, e nós vamos ser participantes disso, sabe? Então, ele diz, então você, eu, nós não estamos perdidos em meio a esse momento. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém chega até o Pai se não for por Ele. Né? Então nós não estamos sós, irmãos. Nós estamos passando momentos difíceis, com certeza,
Muitas pessoas estão passando momentos de dificuldades, com certeza. Há muita tristeza, isso está em volta. Os discípulos estavam vivendo esse momento de tristeza, de perda. Mas o Senhor falou assim, ó, é conveniente e eu vou enviar para vocês o Consolador. O Espírito da Verdade vai guiar vocês a toda a verdade. Então, se você está se sentindo perdido, sabe? Irmão, busque ao Senhor. Busque a verdade, porque Ele é a verdade. E Ele deixou para nós o Consolador. Então, por que nós vamos ficar animados quando passarmos por aflições? Porque o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Vai nos orientar, vai nos trazer para o caminho. Né? Jesus vai falando. E agora, a partir daqui, ele vai falar da alegria, de ter alegria. Olha só. Verso 16. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e me vereis. Então alguns dos discípulos disseram, que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser um pouco, não compreendemos o que quer dizer. E aí Jesus falando daquele do tempo, falando, ó, vocês estão me vendo, daqui mais um pouco vocês não vão me ver, porque eu vou morrer, mas eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e vocês vão me ver novamente, porque eu vou para junto do Pai. E aí os discípulos, assim como nós, querem entender ali, eles se prenderam aquilo ali, ó, um pouco. O que você quer dizer um pouco? O que era aquele intervalo dos 3 dias que Jesus está dizendo? Nós não compreendemos. Irmãos, quando às vezes você não consegue compreender algo, peça ao Senhor para te orientar. Está vendo aqui os discípulos que andaram com Jesus, que ouviram Jesus, que viram os milagres de Jesus, que fizeram toda aquela caminhada com Ele, andaram com o Mestre, não conseguiram compreender. E às vezes a gente quer compreender tudo. Eu e você, a gente, não, eu não estou entendendo. Ou então a gente quer abandonar porque a gente não compreendeu. E aí eles falaram para Jesus, eu falei, nós não estamos entendendo. O que é isso aí, esse um pouco aí que nós vamos ficar? Percebendo Jesus que queriam interrogá-lo, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E aí Jesus não fica preso àquele tempo, ao tempo de dizer, o que ele estava dizendo como um pouco, mas ele começa a dar a solução para eles, do que eles precisam, né? Verso 20, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha só, Jesus diz, ó, ele não para trazer o que representava aquele pouco. Ele diz do total, do que vai acontecer. Ele fala, ó, vocês vão chorar e vão se lamentar. O que ele estava dizendo? Ele vai ser entregue e vai ser morto. Vocês vão chorar a minha morte, vocês vão se lamentar, porque vocês estão tristes, vocês ficaram sozinhos, vocês vão se sentir desamparados, porque eu fui crucificado. Mas o mundo vai se alegrar com a minha morte. Né? O mundo eles estão me matando, vão me matar, era mais ou menos isso. E eles vão se alegrar com isso, porque eu estou sendo morto, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A tristeza de vocês de me perder, Deus está indo embora, vai se converter em alegria, porque eu vou para junto do Pai e eu vou ressuscitar. E eu vou ser a esperança de vocês, vai se cumprir tudo aquilo que foi dito. Né? A verdade vai acontecer. Então Jesus está falando, olha, vocês vão chorar, vão se lamentar, o mundo vai se alegrar, porque eu estou sendo morto. Vocês vão ficar tristes com essa notícia, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria, porque eu vou para junto do Pai. E Jesus dá até um exemplo, como Jesus falava em parábolas, né, para que eles entendessem, para que nós compreendêssemos, para que a gente compreenda, né, as palavras dele. Aí ele dá um exemplo, ele fala, ó, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora, vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei,
o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E aí Jesus então dá um exemplo, né, da mãe que está ali sofrendo pelas dores do parto, de todo aquele momento, a tristeza, né, a insegurança, como vai ser. Mas quando o filho nasce, ela já não se lembra mais da tristeza. E aí Jesus fala, olha, quando eu for ao Pai, quando eu estiver junto com o Pai, isso vai ser para vocês motivo de alegria. Vocês vão se alegrar nisso, porque agora eu estou no Pai, eu estou junto do Pai. E aí ele fala, olha, assim também agora vocês têm de tristeza. Talvez agora, meu irmão, você olha para você também, você está triste. Talvez a sua tristeza para outras pessoas que estão assistindo aqui, eu falo aqui para uma classe, mas eu não sei para quem isso vai chegar. Talvez vai chegar para pessoas que não têm o Evangelho na sua vida. Talvez você esteja triste por diversos motivos, pela situação da sua vida, mas quando você vir a Jesus, quando você vir Jesus através dessas palavras, quando o Espírito Santo de Deus te trouxer o consolo, te trouxer o convencimento de que Jesus é vida, de que Jesus é tudo aquilo que você precisa, você vai se converter em alegria. A tua tristeza vai se converter em alegria. E olha o que Jesus fala para ele assim, ó, a tristeza de vocês vai ser convertida em alegria, e alegria que ninguém poderá tirar, uma alegria que é eterna, a alegria da eternidade, irmãos. Então, assim, é real a tristeza, o momento, as dificuldades, as lutas, as aflições, como Jesus falou, mas nós devemos estar baseados e fortalecidos nas palavras de Jesus, de que essa alegria ninguém poderá tirar. Qual alegria? A alegria de pertencer ao Senhor, a alegria de saber que esse mundo vai passar, de que estaremos com o Pai, assim como Jesus o primeiro, e nós também estaremos junto com Ele, numa alegria que ninguém poderá tirar, uma alegria eterna, a alegria da eternidade juntamente com Deus. Então, por isso é que Jesus nos estimula a passar pelas aflições, que nós vamos passar, conforme Ele diz, mas que nós tivéssemos bom ânimo nessas promessas, sabe? A promessa de que a nossa tristeza se converterá em alegria nele. Verso 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O que ele estava falando aqui? Esse pedir e receber estava relacionado a pedir o quê? A alegria. Agora, pedi em meu nome, para que a vossa alegria seja inteira, seja completa, para que essa alegria pede e recebam do Pai. O quê? O convencimento, o Espírito da verdade, o consolo, o Espírito que vai guiar vocês. Então, irmãos, não desanimem nessa caminhada, porque o Espírito Santo que Jesus prometeu habita em mim e habita em você. É Ele que vai nos guiar e nos consolar. Nós vamos pedir a alegria dEle, o consolo dEle, a resposta aqui. E a vossa alegria vai ser completa, vai ser inteira. Ninguém vai poder tirar. Então, é nesse sentido que nós devemos estar fortalecidos em Cristo, sabe? Ele está falando disso, de pedir essa alegria. Estava instruindo os discípulos, peçam e essa alegria ninguém vai tirar de vocês. A alegria o quê? De pertencer ao reino dos céus. Vocês vão passar assim, irmãos, e quando a gente lê um pouco mais à frente, quando a gente vai ver a caminhada dos discípulos, realmente elas foram cheias de tropeço, cheias de dificuldade. Eles chegavam para pregar e eram perseguidos, e tinham que fugir de cidade, tinham que sair de cidade, tinham que ir até o Sinédrio, prestar conta, foram presos, foram muitas dificuldades esses homens aqui viveram. Se cumpriu isso aqui. Jesus está falando deles, eles vão passar por tristeza, por aflições, serem afligidos. Mas a certeza de que a alegria da verdade, a alegria do Evangelho, dessa verdade, desse poder do Evangelho, desse Evangelho que é poderoso, que liberta, que transforma,
que salva o homem. É nisso que eles deviam estar firmados e fixados. Então, isso serve para nós hoje, diante da nossa tristeza, diante da nossa dificuldade. Como que... Porque você lê isso aqui às vezes e fala, mas Jesus falou que é para passar... eu vou passar pela aflição e vou ficar animado, vou ficar feliz porque eu estou passando. O nosso ânimo é nele, é na obra dele, é na obra de redenção dele, no sacrifício dele. Ficar animado nisso, é isso que tem que animar a gente, né? Para que a nossa alegria seja completa. E aí Jesus continua, né, falando, ele fala, verso 25, essas coisas tenho dito por meio de figuras, vem a hora que não vos falarei por meio de comparações, mas falei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E aí Jesus já aqui falando, olha, eu vim ao mundo, né? Vim cumprir o propósito, vim para salvar vocês, como foi dito lá atrás, né? Através de profecias, de visões, através da circuncisão, dos sinais, todos os sinais foram dados. Agora eu estou aqui cumprindo todas as coisas, e agora entrei no mundo, porém deixo o mundo e vou para o Pai. Sabe, irmãos? Então, aqui tem muita doutrina, tem muito ensino. Eu não vou conseguir, em poucos minutos, estou tentando fazer um tempo curto para que vocês se fixem nessa palavra, mas que vocês cheguem até ela para estudar e compreender as verdades dela, tá? O Senhor, ele diz, eu vim da parte de Deus, porque o próprio Pai vos ama. Verso 29, disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e vão me deixar só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E aí no verso 33 ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus fala, olha, irmãos, para que vocês tenham paz em mim, para que vocês fiquem em paz. Jesus, o príncipe da paz, dizendo para que vocês tenham paz. Então hoje, Igreja Metodista Centenário, né, para nós hoje, para o povo de Deus hoje, para que nós tenhamos paz nele, que nós, por isso ele dá essas palavras, né? Então, irmãos, a minha palavra hoje é muito breve para você. A palavra de Jesus é poderosa. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então, o que eu quero te estimular é a ficar animado no Senhor, a ser encorajado no Senhor, a ser fortalecido nas palavras de Jesus. Que você possa meditar nessas palavras muito mais. Aqui foi só um pontapé, para que você não fique aí perdido, sem saber o que fazer. Não, mas fique animado diante desse cenário. Nós estamos passando, irmãos, nós estamos vivendo. Eu espero muito em Deus que todos vocês sejam encontrados aí, guardados, protegidos, né? Mas nós vamos passar pelas aflições, pelas enfermidades, por tudo isso que está à volta desse mundo. Mas Jesus falou para que a nossa alegria fosse completa nele, na obra dele, na realização daquilo que ele estava fazendo. Então que você se sinta fortalecido nessa manhã aí de domingo, a ser animado. E é imperativo, eu digo para vocês, tem de bom ânimo. Quando ele fala da alegria, ele fala, assim também agora vós tendes, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Ele fala, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Vai acontecer, sabe? Então é imperativo que você se sinta fortalecido e animado no Senhor, tá bom? Nas palavras de Jesus, eu vou orar aqui para que a gente encerre esse período, mas que você continue a tua meditação, porque
No verso 24, ele diz, ó, até agora, você vê que até se converter em alegria, isso passa em quê? Em oração. Então a nossa vida, ela também é uma vida de oração, sabe? Porque ele fala, verso 23, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Como convertereis para que a alegria seja completa? Pedindo. Você vê, a oração traz alegria, traz fortalecimento. Quando nós pedimos, quando nós nos colocamos em oração, a oração nos leva a esse sentimento de alegria também. Então vamos orar e que a tua vida também seja permeada por oração, palavra, instrução e consolo que o Espírito Santo te traz. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós oramos ao Senhor pedindo, Deus, nos ajuda a compreender as tuas palavras, que sejamos, ó Pai, animados mesmo, Jesus, fortalecidos na tua instrução, na tua obra, na tua salvação, Jesus. Que se diante de tudo que está à nossa volta, se em nada nós conseguimos, Senhor, nos alegrar, que nós possamos nos alegrar na tua obra, ser animados, Jesus, na obra perfeita que o Senhor veio e voltou para o Pai. O Senhor vive e reina para todo sempre, está vivo entre nós. Que o teu Espírito Santo nos anime, nos encoraje, que o teu Espírito Santo nos ajude a orar, porque nós nem sabemos orar como convém, mas é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Pai, nós nessa manhã te agradecemos, entregamos nossa vida, nosso coração a Ti, e te pedindo fortalecimento que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e te fortaleça aí nessa manhã. Amém?